Quantas empresas pagam dividendos? Qual é a data que eles pagam dividendos? Como funciona a distribuição de dividendos? No vídeo de hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre isso, certo? Vamos para o vídeo. Você já deve saber o que são dividendos, mas caso não saiba ainda, dividendo nada mais é do que os resultados que as empresas compartilham com os acionistas. Então as empresas estão lá trabalhando pra caramba, elas geram caixa, geram lucro e parte daquele lucro elas distribuem para os seus acionistas, que somos quem? Nós somos os acionistas dessas empresas e ganhamos dividendo com isso, certo? Então a grande vantagem em dividendos é que a gente sempre vai ter uma renda extra. Então, essa renda extra tende a aumentar cada vez mais. No início ela começa pouco e é assim mesmo, mas ela vai aumentando e cada vez mais a gente vai reinvestindo ela para lá na frente e realmente o bolo tá gigante. Mas vocês estão também cansados de saber de tudo isso. Os principais investimentos que geram dividendo são as ações brasileiras, são fundos imobiliários e as ações internacionais. Certo? A gente sabe que nas ações a gente tem legislações que dizem que as empresas devem pagar até 25%, um valor mínimo de 25% sobre os seus dividendos, elas devem distribuir para os seus acionistas. A gente sabe que tem empresas que não distribuem dividendos ou distribuem muito menos que isso, mas é porque elas estão reinvestindo no crescimento do negócio. Então até aí super aceitável, certo? O valor e data de pagamento é definido pelo conselho da empresa. Então pode ser mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral ou pode ser anual. Então vai ter todos esses casos. Mas vale a pena investir então em fundos imobiliários que paga todos os meses? Depende. Tem empresas que vão pagar uma vez por ano, mas o seu dividendo yield vai ser muito maior do que empresas que pagam todos os meses. Então tu não precisa ter uma ou outra, tu pode ter as duas na tua carteira, isso que é bem legal, certo? Nos fundos imobiliários, a gente já tem uma legislação também que obriga os fundos imobiliários a destinarem 95% do seu lucro por semestre para os seus cotistas. Então seria semestre, mas normalmente todos os fundos imobiliários eles destinam mensalmente. Então, mas é uma escolha deles, perfeito? Então eu fiz até um vídeo explicando tudo sobre os fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima também. Então, caso vocês tenham alguma dúvida em específico sobre isso, vale bem a pena vocês olharem ele. Quanto às ações estrangeiras, cada uma possui a sua política e lá fora, diferente aqui do Brasil, por exemplo, as empresas podem pagar zero dividendo. A gente tem casos como isso que grandes empresas ficaram um bom tempo. Por exemplo, a Meta ainda não paga dividendo. O Google começou a pagar muito pouco agora, ainda a Apple também, porque eles pegam todos os seus lucros e reinvestem em crescimento. Como se fosse uma startup, só que uma startup gigante, como essas empresas já são aí bilionárias, certo? Mas elas ainda não estão em fase de distribuição de dividendos, perfeito? Mas já tem outras empresas lá fora, por exemplo, o Disney, que distribui muito dividendo. Então isso que é bem interessante, a gente ter a nossa carteira diversificada, porque a gente está ganhando dividendos de ações brasileiras, de fundos imobiliários e ações internacionais também. E além de tudo isso, a gente precisa entender que os dividendos, eles nos passam uma informação bem legal também. Afinal, só paga dividendo as empresas que geram caixa. Claro que a gente tem aí uma minoria que paga dividendo sem ter caixa e a gente consegue identificar isso e a gente consegue até apostar contra essas empresas, investir contra essas empresas, porque teoricamente elas estão financiando um dividendo para entrar investidor, então não vale a pena, certo? Mas a maioria paga dividendo porque tem caixa. E se esse pagamento de dividendo ele é constante há bons anos, a gente tem uma vantagem competitiva dessa empresa. Perfeito? Mas Douglas, como que eu sei se uma empresa paga bons dividendos? Existem algumas métricas que são utilizadas para a gente interpretar a saúde dos dividendos. Uma delas é o payout, então, ou seja, a proporção de dividendos que a empresa paga do seu lucro. Então com ele a gente já consegue ter um bom norte, essa saúde do dividendo. Quanto menor o payout, mais sustentável é o dividendo. Então a gente precisa estar entendendo tudo isso, certo? E a gente olhar o dividendo yield da empresa, como é que vem nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Se ele está subindo e descendo todo o tempo, não está sendo algo saudável. Mas se ele vem se mantendo a uma certa
constância é uma vantagem competitiva ou da empresa ou do fundo imobiliário, principalmente dos fundos imobiliários. Perfeito? Então me conta aqui nos comentários se você já investe, ganha dividendo e onde você investe ou quanto foi seu primeiro dividendo para mim entender cada vez mais um pouquinho vocês. Perfeito? Um forte abraço e até o próximo vídeo.